Ele é bom, né? Porque Ele cuida de nós, né? Deus, Ele ama, né? Cada um de nós, né, igreja? Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, né? É o único, irmãos, é o único que nos ama verdadeiramente. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Primeiramente, quero contar um testemunho que aconteceu no final de semana. Eu estava em casa, minha filha, o Giovanni, meu genro, né? Aí eu falei assim, Giovanni, precisa trocar umas telhas que quebrou, né? Fui na casa da minha mãe, peguei 2 telhas e estava lá trocando, né? E lá em casa tem uma escada. E nunca aconteceu de ninguém cair lá. A minha filha cresceu lá, minhas sobrinhas sempre esteve lá e nunca ninguém se atreveu a subir naquela escada. Aí o Giovanni lá em cima, eu estava com o nenê, né? Com meu neto de 1 ano, né? Aí eu peguei e soltei ele na cozinha, hein? E daqui a pouco ele saiu correndo. Ele tá gatinhando ainda, né? Ele saiu gatinhando assim rapidinho. Gente, ele foi subir a escada. Aí estava no 4º degrau. Aí o meu genro gritou: Camila, Benjamin! Aí conforme o meu genro gritou, tadinho, ele se assustou, ele sentou bem na beiradinha assim, ele caiu da escada. Ai, gente, foi um susto tão grande. Eu fui a primeira a sair correndo ali, peguei ele no colo. Camila, mãe, eu vou correr pro hospital porque ele bateu a cabeça. E um nenenzinho de 1 ano, é um perigo, né? 4º degrau. Aí saiu correndo, eu saí em oração, falei, Senhor, em nome de Jesus, não aconteceu nada com essa criança, Pai. Não aconteceu nada em nome de Jesus. Aleluia. Aí foi lá, fez a tomografia da cabecinha. E prova em glória do Senhor, não aconteceu nada demais. Aí até o médico falou, né? Gente, ele não quebrou nada. Ele não quebrou o bracinho, ele caiu, né, com o bracinho, né, bateu a cabeça. Ele falou, não sei o que aconteceu, não quebrou nada, o bracinho, perna, ele está inteiro. E eu agradeci tanto a Deus, que eu falei, gente, um nenenzinho de 1 ano, cair do 4º degrau, até o médico falou, é um perigo. E eu gravei, né, porque eu tenho câmera lá em casa, e tem uma câmera, né, gravamos como que ele caiu, né. Ai, a gente vê ele caindo assim, gente, corta o coração. Como corta o coração? Mas Deus é tão bom, que graças a Deus não aconteceu nada demais. Aí eu falei para Deus, esse menino aqui vai ser um grande servo de Deus. Eu já profetizei na vida dele, vai ser um grande servo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus está cuidando a cada dia e Deus está sempre protegendo ele. Fala assim para ele, você vai ter a mesma unção que o teu avô tinha. Em nome de Jesus, eu profetizo, irmãos, na vida dele. A Camila fala assim, não vejo a hora desse menino ir para a igreja com você. Eu falei, não vejo a hora também. Eu não vejo a hora mesmo, ele vai vir sim. Aí esses dias em casa, irmãos, eu ensinei ele, né? Eu falo assim, amém. Ele levanta a mão assim, sabe? Eu falo amém, ele já levanta as 2 mãozinhas assim. Ai, eu acho tão lindo. Ontem foi o pessoal da família do Giovanni, que ele fez 1 aninho, né? Aí a gente ficava assim, amém. Ele levantava assim, todo mundo dava risada pra ele. Eu falei, tá vendo? Já é um grande profeta de Deus. É só falar amém, ele já levanta as mãozinhas. Mas igual a gente está falando agora, né? É somente Deus vai estar nos protegendo, estar cuidando. E quanto mais oração, irmãos, mais ainda Deus está cuidando de cada um de nós. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Ele fez 1 aninho ontem. Eu falei, ai Deus, como passa rápido. É tão rápido que passa, gente. E eu agradeço a Deus todos os dias pela alegria que é essa criança na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos estar lendo aqui em Lucas, Dr. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Glória a Deus, aleluias. Glórias, glórias, glórias. Dr. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Glórias, glórias. Nossa, ganhei até uma balinha, que linda. Glória a Deus, aleluias. Amém? Que fala sobre a parábola do fariseu e o publicano. Glória a Deus. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro
fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o meu dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Nossa, até arrepia. Deus, ele é bom demais, né, irmãos? Aqui fala sobre a parábola do fariseu e do publicano, né? Os dois foram orar, glória a Deus, aleluia, no templo, né? E o fariseu, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, irmãos, é aquele que não crê em Deus. Tanto que ele fala assim: posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele se comparando, irmãos. Não sou como os demais homens. Ele se engrandecendo, falando: roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Glória a Deus, aleluia. Ele estava se engrandecendo, irmãos. Ele não estava fazendo uma oração para Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele estava ali naquele momento se achando, falando: Deus, está vendo, Deus? Eu não roubo, Senhor. Eu não sou uma pessoa que roubo. Eu não sou adúltero, Senhor. Eu não sou injusto. Glória a Deus, aleluia. E falando, né? Eu jejuo 2 vezes por semana, Pai, querendo chamar a atenção de Deus. Eu jejuo, glória a Deus, aleluia. E eu dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Sendo que, irmãos, isso aqui é bíblico. Nós não devemos roubar, nós não devemos ser injustos, nós não devemos ser adúlteros. Não querendo igual esse fariseu, né? Glória a Deus, aleluia. Querendo se achar para Deus, falando: olha, tá vendo, Deus, eu faço tudo isso, eu sou um homem certinho. Sendo que é uma obrigação nossa, irmãos. É uma obrigação nossa. Glória a Deus, aleluia. E olha a diferença do publicano, porque esse sim crê em Deus de verdade. Tanto que quando ele foi fazer a oração, né, ele não quis nem levantar os olhos para o céu. Você vê a diferença, irmãos, de um homem realmente, um homem de Deus, glória a Deus, aleluia. Mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propicio a mim, pecador. Você vê, irmãos, que diferença. Ele falando: Pai, eu sou um grande pecador. Mas a fé dele era tão grande, irmãos, ele tinha tanto temor a Deus, glória a Deus, aleluia, que ele sim estava se justificando ao Senhor, o quanto ele era pecador, glória a Deus, aleluia. Enquanto o fariseu estava se justificando, querendo se dizer: olha, Deus, como eu sou especial para ti, Senhor, eu dizimo, eu te dou o melhor, eu não sou, glória a Deus, aleluia, eu não sou igual aos outros homens. Você vê a diferença, né, irmãos? Você vê a diferença do fariseu querendo se achar perante Deus, né? E quando ao publicano, que realmente ele, crendo no Senhor, ele foi humilde naquele momento para o Senhor. Ele foi humilde. Glória a dizer: Deus, Pai, aleluia. eu sou um mero pecador. Quer dizer, eu sou uma pessoa tão pequenininha. Glória a Deus, aleluia. Oi? Vale? Esse é o meu. Só um minuto, já vai tirar, tá? Glória a Deus, aleluia. Então aí, irmãos, a gente está vendo a diferença, né, da oração, né, glória a Deus, aleluia, do fariseu que não era humilde na sua oração. Ele não quis se curvar aos pés do Senhor a fazer uma oração. Glória a Deus, aleluia. E enquanto publicano, ele não quis nem olhar para os céus, querendo dizer: Pai, eu sou tão pecador, quem sou eu para olhar para os céus e estar em
ti. Você vê a humildade, né? Glória a Deus, aleluia, do publicano. Isso aí, irmãos, nós temos que levar para nossas vidas de hoje. Quem somos nós, irmãos? Nós somos tão pequenininhos perante a Deus. Deus, Ele é tão grande em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que sempre quando nós estamos em oração, nós temos que fazer o quê? Orar em agradecimento a Deus. Falar, Senhor, me perdoa dos meus erros. Senhor, me perdoa dos meus pecados. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós somos tão falhos aqui neste mundo. Quem somos nós de falar assim, Senhor, eu sou perfeito? Ninguém é perfeito neste mundo, irmãos. O único que foi perfeito aqui nessa terra, que era de carne e osso igual nós, irmãos, foi Jesus Cristo. Ele sim foi perfeito. Glória a Deus, Senhor, aleluia. E ele foi tentado, irmãos, pelo diabo. Ele foi tentado várias e várias vezes. Porque muitos poderiam falar, ah, mas ele era filho de Deus, foi fácil passar por essa terra. Não, irmãos, Jesus sofreu tanto. Eu pelo menos quando assisto o filme, irmãos, do dia que ele foi crucificado, eu choro, irmãos, porque eu falo assim, Deus, como o seu filho teve que sofrer por nós, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Por que ele teve que sofrer tanto assim? Sendo que ele não foi pecador, sendo que Jesus Cristo, ele sempre quis ajudar as pessoas, falar da palavra de Deus. A missão dele aqui nessa terra, irmãos, era falar do Pai, falar dos mandamentos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E às vezes eu mesmo questiono, por que ele teve que sofrer tanto para morrer, sendo que ele foi enviado aqui nessa terra com essa missão? Mas por que ele sofreu tanto? Por que aquelas pessoas zombavam tanto de Jesus Cristo? Falando, você não era filho de Deus, não, imagina. E na hora do sofrimento, as pessoas zombavam, falavam assim, cadê seu pai? Cadê seu pai que está deixando você sofrer aqui? Cada chicotada que ele levava, zombando dele. Ué, chama seu pai para vir te salvar? Que sofrimento, irmãos, Jesus Cristo passou. A gente vê aquela cena, eu pelo menos eu choro tanto. Eu posso assistir 500 vezes o mesmo filme, ver a mesma cena, mas eu choro, Ju, porque eu não aguento. Também choro. A gente leva uma chicotada daquela, a gente ia cair, não ia se levantar mais. E Jesus que ficou horas e horas e horas e horas levando chicotada e se levantando, e as pessoas zombando. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, essas horas que a gente fala assim, tem que dar valor a Deus de verdade. É toda reverência ao nosso Deus, ao nosso Pai. Nós temos que estar se curvando somente ao nosso Deus, ao nosso Pai. Glória a Deus, aleluias. Igual esse publicano, irmãos, como ele foi humilde na presença de Deus, do Senhor, ao fazer uma oração. A mesma coisa somos nós, irmãos. Quando nós formos orar, ore com toda a sua reverência a Deus. Glória a Deus, aleluia. Com toda a sua humildade. Muitas pessoas chegam e falam assim, pastora, mas eu não sei orar. Eu não sei orar para Deus. Irmão, sabe o que é uma oração? Oração é a gente conversar com Deus. Oração é você se entregar naquele momento com Deus de verdade. Glória a Deus. Ser humilde para Deus de verdade. Se abrir para Deus de verdade. É isso que Deus quer nas nossas orações. Ser humilde de verdade. Isso é uma oração. Quantas e quantas vezes nas madrugadas, né? A gente está ali em oração e naquele momento que você está se entregando a Deus de verdade, a gente começa a chorar, a chorar, a chorar.
como é bom estar nesse momento somente eu e Deus. Nesse momento de intimidade. Esse momento que a gente está se entregando a Deus de verdade. E muitas das vezes a gente parece até um nenenzinho chorando, né? E é isso que o Senhor quer, irmãos. Essa humildade. O que sai aqui, ó, de dentro do coração. É isso que o Senhor quer. Que nós nos entregamos a Ele de verdade. Acreditando que aquela oração que você está fazendo para Ele, para o nosso Deus, para o nosso Pai, é sincero. Porque a oração, irmãos, ela tem que ser sincera para Deus. De todo o seu amor. É isso que o Senhor quer. Glória a Deus, aleluias. Então a gente vê a diferença, né, irmãos, de uma pessoa que ora de qualquer jeito. Tem pessoas que acham que, pastor, eu oro todos os dias. Mas vai ali, mal faz uma oração, mal, né, se ajoelha para Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, estou vivo, vou me deitar, amém. Agora eu falo, irmãos, isso é uma oração? Não. Não é uma oração. Porque Deus não quer uma oração de qualquer jeito. Deus não quer. Vocês têm que estar ali se agradecendo a Deus de verdade, de todo amor a Ele. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Mais um dia pelos meus livramentos. Mais um dia que o Senhor cuidou da minha família. Mais um dia pelo pão de cada dia. Mais um dia pelo meu lar, pelo meu trabalho. Mais um dia estou viva para a honra e a glória do meu Deus e do meu Pai. É assim, irmãos. Agradecendo a Deus de verdade. Não é oração de 1 minuto, não. A oração tem que ser 5, 10 minutos. Você orar de gratidão a Deus. E não ficar igual esse, glória a Deus, esse fariseu. Porque muitas pessoas na hora da oração, irmãos, ficam ali. Ai, Senhor, eu estou esperando aquele meu carro. Deus, eu estou esperando aquela casa que o Senhor me prometeu. Deus, eu estou esperando, o Senhor falou que vou ser rico. Eu vou ter muito dinheiro. Eu estou aqui esperando. Irmãos, me perdoa, mas isso não é oração. Deus prometeu? Amém, glória a Deus, aleluias. Deus não é homem para que minta. Ele vai cumprir nossas vidas. Glória a Deus, Jesus. Mas quem somos nós? Igual esse fariseu aqui, cobrar a Deus. Nós não temos o direito, irmãos. Não temos o direito de cobrar a Deus em nada. Nada, nada. Porque nós só estamos devendo a Deus. Nós devemos. O ar que nós respiramos vem de Deus. Deus está permitindo nós estarmos de pé, estar respirando, estar com saúde. Estamos devendo a Deus. Ninguém tem crédito com Deus não, irmãos. Ao contrário, nós estamos ali, o saldo negativo. Porque muitos acham, né? Pastora, mas eu vou para a igreja toda semana. Eu sou dizimista. Eu faço minha oração. Irmãos, nós fazemos muito pouco para Deus. Muito pouco mesmo. O dia tem 24 horas. Aí eu pergunto, me incluo também, irmãos. O que a gente faz para Deus? Vir para a igreja? É muito a gente vir para a igreja, irmãos? É uma obrigação nós estarmos na casa de Deus. Porque é aqui, ó, que nós nos renovamos a cada dia. É aqui que nós aprendemos mais e mais sobre a palavra de Deus. É aqui que a gente pede o Senhor, nos enche, Pai, do teu poder do Espírito Santo em minha vida, nas nossas vidas. É aqui, irmãos, que nós pedimos forças para Deus. Tanto que muitas pessoas falam assim, mas eu não preciso ir para a casa de Deus, pastora. Não é porque eu não vou para a casa de Deus, então eu estou desviado. Não estou falando que você está desviado, mas não é a mesma coisa, irmãos. A nossa alma vai enfraquecendo. Vai enfraquecendo, irmãos. Mas pastor, mas eu leio a Bíblia. Amém. Tem que ler mesmo. Mas não é a mesma coisa, irmãos. O inimigo ele vai ali, ó, tentando te consumir a cada dia.
E você ali de pouquinho vai perdendo suas forças. Então não é a mesma coisa. Se fosse assim, irmãos, eu pergunto para os irmãos: por que existe igreja então? Por quê? Se fosse fácil assim ficar dentro de casa, eu vou ler a Bíblia, vou buscar a Deus, fazer tudo, não precisava existir igreja. Verdade. Não precisava existir pastor. O pastor está cuidando das suas ovelhas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Né? Por que existe igreja então? Aqui é o templo de Deus, é a casa de Deus, que nós viemos aqui com toda a nossa alegria, com toda a sede de vir buscar a Deus. É assim que tem que ser, irmãos. Glória a Deus, aleluias. Então, irmãos, vamos ser, glória a Deus, aleluia, igual esse publicano, ter fé em Deus, acreditar que Deus ele é maravilhoso em nossas vidas, Ele cuida de nós verdadeiramente, e nós precisamos dar o nosso melhor para Deus sempre, o melhor, irmãos. Nada de qualquer jeito para Deus, não, nada. Nosso primeiro amor é de Deus. Não pode falar assim: mas eu amo mais o meu filho, eu amo mais o meu marido depois a Deus. Jamais, irmãos. Primeiro, nós temos que falar assim: eu amo primeiro a Deus. Glória a Deus. Depois sim, meus filhos, meu marido, meu pai, minha mãe. Aí sim, irmãos. Porque você não pode agradecer outra pessoa. Primeiro a Deus. É verdade, Jesus. Porque Deus ele tem ciúmes, irmãos. Ele tem ciúmes. Muitas pessoas ganham um carro, ganham alguma coisa, fica ali, alisando ali todos os dias. Meu carro lindo. Ele não pode ficar sujo não, deixa eu passar o paninho dele ali. Passei ali no barrinho ali, não, deixa eu limpar o pneuzinho dele. Sabe o que acontece, irmãos? Deus ele tira. Ele tira, irmãos. Quantos casos a gente já ouviu, né, assim? Deus até ter abençoado a pessoa, e a pessoa só fica ali, ó. Ai, que lindo, que maravilhoso, ninguém pode chegar perto. Não pode ter um arranhãozinho. Deus tira, irmãos. Por quê? Está adorando outras coisas. Pessoas adorando outros deuses, e não é dessa maneira, irmãos. Nós temos que estar em adoração somente a Deus. A Deus. E do jeito que Deus dá, Deus tira. Se você ficar com o teu coração naquilo, pode ter certeza, irmão, Deus vai tirar. Se Deus deu, amém. Estou feliz, Deus me deu um carro, me deu uma casa, toda a honra, toda a glória a Deus. Isso que nós temos que falar. Deus me deu de presente. Mas não ficar ali, alisando, Deus tira, irmão. Deus ele tem ciúmes. Deus tem ciúmes, irmãos. Então, vamos ficar com essa palavra de hoje, irmãos, porque Deus, Ele ouve as nossas orações, mas Ele ouve a oração sincera. Glória a Deus. Ele não escuta qualquer oração, não, irmãos. Não escuta. Grandioso Deus, Senhor, aleluia. Não adianta a pessoa ficar todo dia pedindo, não fazer nada para Deus, porque muitas pessoas são assim. Só sabe pedir e não sabe nem agradecer a Deus pelo dia que teve. Não sabe agradecer por mais um dia de vida, mais um dia de alimento, mais um dia com a família ali reunida com saúde. E não é assim, irmãos. A nossa oração tem que ser humilde em agradecimento a Deus por tudo que Ele é. Porque tudo que nós temos aqui, irmãos, é toda a honra e glória ao nosso Deus, ao nosso Pai. É permissão de Deus. Se nós temos uma moradia, amém, glória a Deus. Deus nos deu essa moradia. Se Deus nos deu uma família tão linda, amém, glória a Deus. Eu amo minha família que Deus me deu. É assim, irmãos. Sempre agradecer com toda alegria a Deus, porque Ele é bom demais em nossas vidas. Porque sem permissão de Deus, irmãos, a gente nem levanta da cama. Nem levanta. Se Deus falar assim, você vai ficar nessa cama aqui, ó, você fica. Muitos morrem até dormindo, porque Deus permitiu. E é assim, irmãos. Então vamos ser humildes sempre para Deus. Deus, ó, Ele gosta da humildade. Você vê Jesus Cristo, quanto Ele foi humilde aqui nessa terra. Ele poderia falar assim, eu sou filho de Deus, sou todo
todo-poderoso aqui nessa terra. Não poderia, irmãos, sair de nariz empinado ali? E não. Ele era simples. Tanto que uma prostituta chegou perto dele e as pessoas, não pode chegar perto de Jesus não, quem é você? Ele falou, claro que pode, ele é filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você vê a humildade de Jesus. Não é porque ela era uma prostituta que ele tinha que ficar longe dela. Tá vendo, irmãos? É essa humildade que Deus quer de cada um de nós. Às vezes tem pessoas, a gente vê no nosso dia a dia, né? Só porque às vezes tem um pouquinho mais de poder aquisitivo. Ai, eu não vou chegar perto daquele pobre não. Deus me livre. Pobre não. Só quero andar no meio de rico. Outro dia a pastora Ruth me contou um caso desse. Falou que estava na pracinha, né? Tava lá brincando com as meninas, com as netas dela. Aí daqui a pouco tinha um pessoal lá tinha uma pessoa, acho que era dos prédios, né? Aí tava lá brincando, não sei o que. Daqui a pouco chegou o pai, assim, pegou a criança e puxou assim, querendo falar, ai, é do Calux. Essa menina é do Calux, não é pra você ficar brincando, não. Misericórdia, gente, misericórdia. Ensinando uma criança já rejeitar, né? Outras pessoas. Olha o ensinamento que o pai dá para uma criança. Que coisa feia, irmãos. Dinheiro não é nada para Deus, irmãos. Nada. Nós somos iguais perante a Deus. Aquele que tem dinheiro, aquele que não tem. Todos nós somos iguais para o Senhor. Quando a gente morre, a gente vai para onde? Para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. Os bichinhos não vão comer do mesmo jeito. A pessoa não vai levar todo o dinheiro, não. Então por que querer se engrandecer? É, Jesus. Então, irmãos, esses aí são os grandes fariseus dessa terra, né? Essa é a verdade. Porque muitas das pessoas acham com o seu eu, eu tenho o meu melhor trabalho, eu tenho o meu sustento, é eu que tenho. Ele não fala assim, foi Deus que me deu, sou eu. E Deus fica triste com pessoas assim, né, irmãos? Se eu tenho um emprego bom, amém, glória a Deus, foi o Senhor que me deu. Glória a O Deus. Senhor que me deu. Porque não é pecado, irmãos, a gente ter dinheiro, não. É verdade. Não é pecado você ter um bom carro. Não é pecado você ter uma boa casa. Porque Deus te deu. Se você tem um bom carro, foi Deus que me deu. Igual o meu. O meu foi Deus que me deu de presente. Deus está de prova aqui. Deus falou para o meu marido, você vai lá comprar o carro que a minha serva quer. Desse jeito. E eu falava assim, não, imagina esse carrão aqui. Quem sou eu de ter um carrão desse? E tanto que a gente foi ver um carro usado, irmãos. Usado. Olha a nossa humildade. Aí a gente entrou de um lado, eu entrei de um lado, meu marido do outro. Começamos a chorar, falar assim, não, é muito pra mim. É muito. Quem sou eu de ter um carrão desse? Porque na época era um carrão, né? Aí Deus ainda nos surpreendeu, irmãos. Falou desse jeito. Falou pro meu marido, né? Mas quem falou que eu vou dar um carro usado para minha serva? Eu vou dar um 0 quilômetro para ela. Glória a Deus. Gente, foi uma coisa assim que Deus me surpreendeu. Eu e meu marido na hora. E a gente falou assim, não, mas como que a gente vai pagar um carro desse 0? A gente não tem como. Não tem. Mas Deus, Ele é tão bom, irmãos, que a gente tem que olhar para Ele, não para a nossa situação. Glória a Deus. Não pode olhar para a nossa situação na hora. E a gente pensando errado. E Deus falou assim, pro meu marido, falou assim, fala para minha serva que eu vou honrar ela com todas as parcelas do carro. E foi o que aconteceu, irmãos. Deus honrou com todas as parcelas do carro. E era um valor super alto. Eu falava assim, falava pro meu marido, imagina como que a gente vai pagar essa prestação alta? Não tem como. Não entra no nosso orçamento. Mas Deus foi tão bom, irmãos, foi tão bom, que fez a gente pagar as parcelas sossegado. Isso é acreditar em Deus. Glória a Deus. E a gente se sente tão pequenininho para Deus. Fala, Deus, eu nem mereço isso, eu nem mereço. Chorei tanto para Deus, irmão, chorei tanto. Falando assim, não mereço isso. Mas Deus, Ele é bom, irmãos. Deus, quando Ele quer dar, Ele não quer dar qualquer coisa. Ele quer dar o melhor para nós. Deus, Ele quer nos surpreender. Glória a Deus, aleluia. É igual a irmã Gisele falou agora, surpreendeu ela. Glória a Deus. A pessoa com aquela
inveja, falando assim, você vai ser mandado embora, se prepara hoje. Isso é inveja em cima da irmã. Mas Deus é tão bom que honrou a vida da irmã e falou, Glória a Deus, imagina, aleluia. Deus que abre uma porta, só Ele pode fechar. Pode vir inveja, pode vir as pessoas falarem, mas quando Deus é nas nossas vidas, Ele cuida, Ele protege. Glória a Deus, E aleluia. deixa a pessoa ficar com inveja, deixa ela, Deus está cuidando ali, né? E é assim que funcionam as coisas, irmãos. Então, irmãos, vamos ficar com essa palavra de hoje. Glória a Deus, aleluias. Faça a sua melhor oração para Deus. Dê o seu melhor para Deus sempre. Vai louvar para Deus, louve melhor. Vai falar glória a Deus, aleluia, é o melhor glória para Deus. Vai falar o amém para Deus. É assim, irmãos. Deus, Ele quer o melhor de nós. Porque Deus, Ele dá o melhor para nós. E nós temos a obrigação de dar o nosso melhor para Deus sempre. Amém, igreja? Glória a Deus, Senhor. Com essa palavra que o Senhor me deu nessa noite, vamos estar agradecendo a Deus e falar o quanto Ele é bom em nossas vidas sempre. Amém? Glória a Deus, aleluia. Só tenho que estar agradecendo a Deus por esse momento de estar aqui falando da palavra do Senhor. Eu sou tão pequenininha, mas eu falo, Deus que habita na minha vida é muito grande. E é isso que o Senhor quer, a nossa humildade perante ao Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluias. Vamos estar terminando o nosso culto, agradecendo a Deus por mais um culto abençoado. Quero chamar a irmã Juliana a estar fazendo a oração final. Em seguida eu vou estar dando a bênção